Então, pessoal, voltando só para fechando a situação da política do último vídeo, eu gostaria de convidá-los para poder pensar um pouquinho sobre a questão política a partir do ponto de vista das escolhas que a gente faz, dos candidatos que a gente escolhe e o que eles têm a oferecer. E aí eu estou dizendo, em relação a oferecer, quando o cara pode oferecer realmente o que ele tem a oferecer, e aí é a função do cargo, e também da pessoa, da personalidade, né, da ética. E isso é muito mais importante, porque foi por isso que muita gente foi para a rua, é por isso que nós estamos nas ruas desde muito tempo atrás, buscando que a ética permeie mais a política do que tem realmente acontecido. Então, é disso que se trata. Primeiramente, conhecer a pessoa, essa personalidade que vocês querem votar, querem ser representados por ela. Eu costumo dizer, nas minhas últimas campanhas, eu dizia assim, se você não é capaz de ser honesto, então o seu voto para mim não me interessa. Mas a gente pode mudar posturas, né? Todo mundo pode mudar as posturas quando quiser. E a maioria de nós, em algum momento, cometeu algum desvio, que não pode não ter prejudicado o país, mas não foi ético. Pode não ter prejudicado outra pessoa, mas não foi ético. E assim por diante. Estou dizendo isso porque é do ser humano o erro. Entenderam? Então isso é muito importante a gente pensar. Mas se eu quero reclamar de alguém que é corrupto, não adianta toda vez que o guarda me parar no trânsito e me falar que vai me dar multa, eu vou lá e pago para ele. Não dá, não rola. Não é o tipo de coisa que você pode cobrar de alguém que esteja no poder, porque os R$ 100, os R$ 50 que você deu para o guarda, ele é simbólico, porque aquela situação só permitia isso. Mas se você estivesse no poder, ou se você tivesse uma grande empresa, ou se você tivesse uma grande fortuna e fosse multado, você ia fazer a mesma coisa. E aí a gente vê a Operação Zelotes que mostra isso. A Globo com grandes dívidas, pagando para não ser multado, pagando grandes valores para não ser multado. A Gerdau e um monte de outras empresas tem o mesmo problema. Então, não é uma questão de valor, pessoal, é uma questão de postura, é uma questão de escolha. E aí eu gostaria de convidá-los a me conhecer um pouco mais, né? Então, eu claramente eu me designo, eu me coloco como homem de esquerda, e ser um homem de esquerda, apesar de a gente escutar um monte de besteiras, esquerda e direita não existe, a gente coloca isso mais de uma forma pedagógica, mais de uma forma didática, para vocês entenderem que nós estamos aí buscando uma vida mais digna, mais igualdade, mais respeito por direitos, mais busca por melhoria nas condições de vida das pessoas, porque as pessoas têm um mundo um pouco melhor, para que as pessoas possam andar nas ruas sem medo, para que as pessoas possam, mesmo cometendo seus erros, que elas possam ter o direito de responder por seus erros de forma digna, de forma humana, de forma sensata. E é disso que se trata. Quando a gente fala de esquerda, não quer dizer que a gente quer um Estado inchado, com as pessoas todas trabalhando para o Estado com um aparelhamento. Não é essa a questão. A questão vai muito além dessa visãozinha mesquinha que tento passar para vocês. E não é essa visão da esquerda moderna hoje. Nós sabemos que nós temos que trabalhar de uma forma que a igualdade ela seja buscada, e a gente sabe que dentro do sistema, e aí eu estou dizendo sistema de produção, do sistema econômico, não do sistema de governo. No sistema capitalista, não tem muita chance das pessoas serem vistas como iguais, porque quanto mais você tem, mais você quer ser respeitado por causa do que você tem, não pelo que você é. Então a gente sabe disso, e essa noção que nós temos que trabalhar, entender e aperfeiçoar isso, tá bom? Então minha candidatura, minha pré-candidatura vai ser posta na próxima convenção. O partido aceitando, eu começo a fazer uma campanha um pouco mais direcionada, mais direta. Veja só, eu não faço campanha antes de datas, eu não faço campanha antes da legalidade permitir que eu faça. E é por isso que eu não tenho um monte de coisa já conversando sobre vocês, não tem vídeo, não tem propaganda. Eu conto com a ajuda aí da divulgação dos amigos, conto com a ajuda principalmente das pessoas que realmente me conhecem,
Eu não tenho nenhum problema em dizer para vocês que final de campanha vai contar meus votos, não são muitos votos, mas eu tenho certeza que esses votos foram de pessoas que realmente me conhecem ou de pessoas que realmente entenderam como eu penso, quem eu sou e levaram para outras pessoas. Eu gostaria de contar com vocês, não com voto, eu não vou pedir voto porque eu não peço voto, eu tenho uma certa ojeriza do vote em mim, mas eu gostaria de dizer para vocês, venham me conhecer, venham conversar comigo sobre o que vocês querem, o que vocês pensam de política, quais propostas que são interessantes que a gente coloque. Eu vou só dar uma palhinha sobre algumas que eu normalmente falo, que são relacionados aos projetos para a cidade. E esses projetos, ninguém que não seja o executivo pode entregar para vocês rua asfaltada, ninguém pode dizer para vocês que a água vai chegar lá na casa de vocês, a não ser o executivo. Nenhum vereador, nenhuma pessoa que vai se candidatar pode fazer isso. E o que o vereador faz? Legisla, ele cria leis dentro da cidade. E essas leis permitem que o executivo obrigue o executivo a tomar algumas atitudes. São essas leis que fazem a diferença na condução do executivo muitas vezes. Uma outra coisa é fazer leis, por exemplo, relacionadas às questões da educação, né? Ou seja, exigindo do Poder Executivo que tome atitudes em relação à educação, que melhore realmente a educação, que é a educação básica que é dada ao município, à gestão. Então, nós precisamos disso, para que nossos alunos de hoje, na educação básica, sejam universidades competentes no pensar, que sejam jovens competentes no pensar. Então, é uma das coisas que nós trabalhamos. A questão da diversidade, a questão das questões relacionadas à pobreza, racismo, a questão dos ataques às pessoas pelas escolhas, sejam sexuais, sejam políticas. Essas questões eu gostaria muito de trabalhar dentro de um mandato, se eu conseguir chegar lá. O combate aos crimes do Estado, ou seja, o Estado aí é o município, as roubalheiras, essas coisas que a gente tem falado tanto das máfias dentro da prefeitura, ou comandadas por vereadores, nós queremos sim fazer esse trabalho contra. Nós queremos mostrar que existem e que elas têm sugado boa parte do erário do dinheiro que entra do contribuinte para lá. A preservação de áreas verdes, que nós temos visto alguns ataques a essas áreas para serem entregues às construtoras, nós queremos fazer um combate relacionado a isso. O direito à cidade, porque parece que algumas pessoas têm direitos, outras não, ao acesso ao centro, ao direito à cultura, à educação de qualidade, esse direito à cidade, de poder ir para onde eu quero, mas desde que nós tenhamos bom senso em lidar com isso, todos nós seremos beneficiados com isso. Então, esse direito à cidade também é uma das coisas que eu quero trabalhar muito. E, principalmente, galera, a fiscalização do executivo e do legislativo também. O legislativo é pernicioso na cidade de São Paulo, como em toda a cidade. Os vereadores muitas vezes são comandantes de máfias, e aí nós vimos aí agora há pouco tempo, desde o Aurélio Miguel, que estava envolvido com algumas máfias, como do ISS, tem muita coisa, tem muita sujeira e talvez precisamos de pessoas lá cutucando isso para poder mostrar que com esse tipo de política nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós só teremos uma cidade cada vez mais conflituosa, uma cidade cada vez mais pobre e uma cidade cada vez mais preconceituosa. Tudo bem? Então, vem conversar um pouco, debater sobre isso, falar um pouquinho mais abertamente sobre isso, é o meu convite. E depois, se vocês acharem que vale a pena, um voto aí é com vocês, e é uma questão de escolha. Eu só estou dando uma opção, eu só quero ser uma opção. Tudo bem? Foi um prazer de novo e a gente vai se falando. Os próximos vídeos, talvez a gente trate um pouco mais sobre essas questões, com um pouquinho mais de profundidade. Um abraço, gente. Até mais.